Pré-treino para quem sofre de ansiedade, malefícios potenciais. A maior parte dos pré-treinos nacionais ou importados tem uma quantidade razoavelmente grande de estimulantes. Uma pessoa que tem problema de ansiedade, de sintomas ansiosos, o uso de estimulantes pode sim potencializar e piorar esses sintomas. Existe uma medicação chamada ioimbina, que muita gente tem utilizado como uma forma de estimulante ou até mesmo para potencializar o emagrecimento, embora a eficácia para emagrecimento seja muito ruim e que sabidamente faz um efeito de piorar bastante a ansiedade. Numa pessoa que está buscando emagrecer, perder peso, eu piorar o quadro de ansiedade com uma medicação, eu posso prejudicar e muito esse processo de perda de peso, visto que muitas pessoas, quando estão ansiosas, acabam comendo mais. Então, o uso de estimulantes, o uso de pré-treinos por pessoas que têm problema relacionado à ansiedade pode não ser uma boa alternativa e pode ser um grande tiro no pé. « 20 mg por dia de oxandrolona para mulheres é uma dosagem alta. O que a gente vê em alguns estudos é uma dosagem de 0,1 a 0,2 mg por quilo de peso por dia. Então, para uma mulher de 50, 60 quilos, aí a gente está falando de no máximo 10 a 12 mg dia. Existem estudos com mulheres idosas e em pós-menopausa, já com sarcopenia, usando até sim 20 mg por dia, mas com uma indicação clínica muito precisa e por um tempo de uso bastante curto. Quando a gente fala no uso recreacional ou recreativo da oxandrolona para outras finalidades, seja estética, seja de performance, 20 mg por dia na maior parte dos casos é uma dosagem muito alta. Qual é o problema? O problema é que quando a indicação clínica não é adequada, por exemplo, vou usar para performance, os efeitos colaterais podem não ser o suficiente de acordo com o risco que eu estou assumindo com aquele tratamento, né? Então, como a gente pesa risco-benefício na utilização de fármacos, se o risco supera o benefício, muitas das vezes os efeitos colaterais fazem com que a pessoa suspenda o fármaco, e isso acontece quando ele é mal indicado. Então, 20 mg por dia, geralmente é uma dosagem bastante alta. Um ml de testosterona por semana é mais prejudicial do que fumar? A gente tem um primeiro problema nesse tipo de pergunta, que é falar a dosagem em ml, né? A ml, mililitros, é uma dosagem de volume e não uma dosagem de concentração. Então, não dá para saber qual seria realmente a dosagem em miligramas que a pessoa estaria usando. Mas vamos partir do pressuposto que a gente vai usar o que é mais comum. Durateston, 250 mg em 1 ml. Essa dosagem semanal, sabidamente, vai me gerar uma sobrecarga para o sistema cardiovascular e, ao longo de alguns anos, poucos anos, a gente vai ver alterações cardíacas relacionadas a essa dosagem, certo? Isso faz com que a gente tenha, sim, um risco associado com a utilização desse fármaco nessa dosagem. Porém, testosterona pode ser utilizada para reposição, onde eu tenho sim uma indicação clínica e eu vou ter mais benefícios do que riscos. Coisa que com o cigarro não acontece, não existe nenhuma indicação clínica ou nenhum benefício associado ao tabagismo, ao fumo. Então, é muito difícil a gente querer fazer esse tipo de comparação de risco. Nas duas situações, dosagem acima da dose terapêutica de testosterona e no tabagismo, eu vou ter risco associado à saúde. Quem assume esse risco deveria saber o que está fazendo.
Glicerina líquida intratreino, percepções, minhas percepções. Existe um estudo mostrando o uso de glicerina numa dose adequada que teria sim benefício tanto no aumento da área de secção transversa, no aumento do pump ali durante o treino, quanto no aumento de desempenho. A glicerina vai fazer um efeito de puxar água para dentro da célula. Então eu vou ter uma célula melhor hidratada e essa hidratação pode sim conferir uma melhora no desempenho de treino. Sobre o estudo que eu mencionei, eles usaram 1,2 grama de glicerina por quilo de peso corporal, então a gente está falando em 120 gramas para uma pessoa de 100 quilos, com 26 ml por quilo de peso corporal de água. Então esses 120 gramas de glicerina vão diluídos em 2 litros e 600 de água para uma pessoa de 100 quilos. É uma hidratação bem vigorosa antes do treino e que, associado à glicerina, parece sim ter algum efeito positivo na performance e na hipertrofia, pelo menos na hipertrofia sarcoplasmática, que é ali esse pump, esse aumento do volume durante o treinamento. Problema, e o que deve ser prestado atenção, é que a glicerina em excesso pode causar diarreia, então, e assim por um efeito agudo, né, uma diarreia osmótica. Então, o uso de glicerina imediatamente antes do treino, se não tiver uma hidratação adequada ou se a dose não for adequadamente calculada, pode me causar um efeito colateral de diarreia durante o treinamento. Então tem que ficar ligado nisso aí. Necessidade de creatina com o uso de esteroides anabólico-androgênicos. A creatina tem um papel de melhorar a geração de energia de explosão, a energia dos primeiros segundos ali relacionados à contração muscular. Quando a gente suplementa a creatina, eu aumento os estoques e faço com que melhore o desempenho desse momento inicial do processo de contração muscular e também eu tenho um ganho de volume muscular, um favorecimento da hipertrofia. Os esteroides aumentam por si só os estoques de fosfocreatina, então a suplementação de creatina associada ao uso de esteroides vai ter sim um efeito sinérgico muito positivo. Não é porque eu tenho um aumento nessa síntese ou nesse estoque de fosfocreatina que eu poderia ou deveria não suplementar. Então, quando eu penso em utilização de esteroides, eu mais do que deveria suplementar creatina porque eu vou ter um efeito sinérgico entre as duas substâncias. Uso de Ozempic para emagrecimento em um protocolo de 12 semanas. Eu já tenho um pouco de pavor assim, dessa palavra protocolo, porque isso remete a um sistema de tratamento fechado, onde eu vou simplesmente reproduzir aquela estratégia para todo mundo que tem o mesmo objetivo. E isso está completamente errado dentro da medicina. O Ozempic, que é, na verdade, a semaglutida, é um fármaco utilizado no tratamento da obesidade. Então, pensar no uso dele por um tempo determinado para emagrecimento pequeno é um erro, e um erro grave, porque isso vai trazer muito mais riscos do que benefícios do uso daquela medicação. Não é um fármaco para ser utilizado para perder 2, 3, 5 quilos ou até 10 quilos num período curto de tempo pensando em resultado estético, mas sim uma medicação que eu vou associar a outras coisas e a modificação do estilo de vida de forma global no tratamento da obesidade. São coisas completamente distintas. Se a gente fazer uma analogia aí, por exemplo, eu tenho um cachorro e meu cachorro está obeso e está ficando doente por causa disso. O que eu vou fazer para o meu cachorro emagrecer? Provavelmente eu vou diminuir a oferta de comida e vou aumentar a quantidade de atividade física, a quantidade de exercício que ele está fazendo. Por que com pessoas tem que ser diferente? Então,
Se a gente não tiver uma modificação de hábitos e uma modificação adequada no estilo de vida, não adianta de nada eu usar qualquer fármaco para emagrecer alguns quilos ou mesmo para tentar ter um benefício relacionado ao tratamento de obesidade. O problema é comportamental. Se eu não mudar o comportamento, o fármaco vai me trazer mais riscos do que benefícios. E uma vez que eu pare de usar esse fármaco, se eu não tiver mudado meus hábitos, eu vou voltar para o meu peso anterior ou até ter um peso maior do que o peso que eu tinha quando eu comecei o tratamento. Quando saber que tenho receptores para não ter efeitos colaterais? A gente está falando aqui de receptor androgênico e de efeito colateral relacionado ao uso de esteroides. Então, assim, todo mundo tem receptores androgênicos em diversas células e tecidos do organismo. O que acontece é que, supostamente, quem tem uma maior quantidade de receptores, uma maior expressão desses receptores, vai ter mais efeitos benéficos do que efeitos colaterais relacionados ao uso de esteroides. Como saber isso? Cara, não tem como. Não tem como saber qual é a quantidade de expressão de receptor androgênico de cada um. O que a gente sabe é que o treinamento de força, o treinamento de musculação, o processo de hipertrofia e o próprio uso de hormônio androgênico faz com que eu aumente a quantidade desses receptores nas células musculares. Isso vai fazer com que eu aproveite melhor a quantidade de hormônio ali que está entrando extra, quanto maior for o meu tempo de treinamento, em anos, quanto maior for a minha quantidade de massa muscular e quanto mais tarde eu deixar para utilizar esse tipo de recurso. Agora, se tem como eu saber quantos receptores eu tenho, se está aumentando ou não, atualmente, com os métodos que a gente tem de análise, impossível. Jake.